A retirada começou sem aviso. Ninguém anunciou, ninguém reuniu o grupo. As coisas apenas começaram a se mover para trás. Primeiro, devagar, depois um pouco mais rápido. Quando alguém percebeu, já não era avanço, era saída. Ele caminhava no meio da coluna quando sentiu que algo estava errado. Não foi medo, foi aquele silêncio diferente, pesado, que aparece quando o tempo deixa de sobrar. Olhou para frente e viu os homens apressados demais. Olhou para trás e viu a poeira levantando longe, do jeito que não deveria levantar. A estrada era estreita. Não havia muito para onde correr se alguém resolvesse acelerar demais. Ainda assim, continuaram. Em certo ponto, ele diminuiu o passo. Deixou que alguns passassem, depois outros, até perceber que já estava perto do fim da fila. Ninguém mandou ele parar. Ninguém precisou. Ele parou. Encostou à beira da estrada, respirou fundo e observou os últimos homens seguirem sem olhar para trás. Alguns sabiam, outros fingiam não saber. Era mais fácil assim. Quando ficou sozinho, o lugar pareceu maior. Não porque fosse, mas porque não havia mais ninguém dividindo o peso do momento. Ele ajustou o que precisava ajustar. Nada demais. Coisas simples, feitas sem pressa. Quem se apressa erra, e erro ali custava caro. Os primeiros sons vieram depois, distantes, ainda sem forma. Ele esperou. Não precisava correr para responder. Quanto mais cedo reagisse, mais cedo o outro lado teria certeza. Ficou ali, quieto, como se o caminho estivesse vazio. Quando finalmente fez barulho, fez pouco, o bastante para dizer que alguém estava ali. Depois mudou de lugar. Não muito. Só o suficiente para não ser fácil de entender. O tempo passou. Ele não sabia dizer quanto. O corpo começa a contar de outro jeito quando tudo depende disso. A respiração muda. A atenção fica mais estreita. O mundo se resume ao que está logo à frente. Disparou outra vez. Depois, silêncio. Sempre silêncio. O avanço do outro lado perdeu ritmo. Isso era bom. Quem avança devagar, avança com medo. Medo compra tempo. Ele se manteve firme. Não pensava em sair dali, pensava apenas em continuar. Um pouco mais, depois outro pouco. Até onde desce. Quando o dia começou a cair, a luz mudou. As sombras cresceram. Os sons ficaram menos claros. Ele conhecia esse momento. A noite sempre confunde mais do que ajuda. A munição já não era muita, ele sabia. Mas ainda havia o suficiente para manter a dúvida do outro lado. E enquanto houvesse dúvida, a retirada continuaria. Ele ficou. A noite chegou sem cerimônia. Primeiro foi a queda da luz. Depois o frio leve que costuma vir quando o dia se despede. O lugar mudou de forma, sem mudar de tamanho. O que antes era estrada, agora parecia um corredor longo demais. O que antes era sombra, agora parecia esconder intenção. Ele permaneceu onde estava. Não porque fosse o melhor ponto, mas porque já tinha sido usado. Quem vinha atrás sabia disso, e saber disso os deixava cautelosos. Às vezes, repetir uma posição é mais eficaz do que mudar. O corpo começou a cobrar, não com dor aguda, mas com peso. As pernas pediam descanso, os braços pareciam mais longos. Ele ignorou. Já tinha aprendido que, se desse atenção demais, perderia o foco. Escutou passos, depois silêncio, depois passos de novo, mais afastados. Era um teste. Ele respondeu com um único disparo, seco, e voltou a se calar. O eco se perdeu rápido na noite. O avanço parou. Ele se moveu um pouco, aproveitando o escuro. Não para fugir, apenas para não ser fácil de encontrar. Deixou marcas que não diziam muito, o bastante para confundir. O tempo seguiu. Em algum momento, ele percebeu que já não pensava em quanto tempo estava ali. Pensava apenas no próximo som, no próximo espaço, no próximo momento em que precisaria se mexer. A mente se adapta quando não há escolha. A estrada, agora vazia há muito tempo, parecia não levar a lugar algum, mas ele sabia que levava. Sabia porque os outros tinham seguido por ela. E isso bastava. A munição estava baixa.
Não precisava contar. O corpo avisa quando o peso muda. Ele ajustou o que restava, guardou o que não usaria mais e respirou fundo. Não havia medo, havia aceitação. Ele entendeu, sem precisar pensar muito, que não sairia dali. Não como tinha chegado. Talvez nem sairia. E tudo bem. Aquilo não era novidade. Guerras são feitas desse tipo de entendimento silencioso. O importante já tinha acontecido. A retirada tinha seguido. E ninguém tinha corrido atrás dela. Ele ficou onde estava, ouvindo a noite, esperando o momento certo para fazer barulho de novo. Só mais um pouco. Só até onde desce. E ficou. O silêncio ficou mais espesso. Não era a ausência de som. Era outra coisa. Um silêncio que pesa, que parece observar de volta. Ele conhecia bem aquele tipo. Surge quando ninguém quer dar o próximo passo. Ele se manteve baixo, apoiado no que restava da lateral da estrada. Não pensava mais em posições. Pensava em intervalos, entre um movimento e outro, entre um som e outro, entre agora e depois. O outro lado também esperava. Em algum ponto da noite ele percebeu que já não estava sendo seguido como antes. Não havia pressa, não havia avanço decidido, havia cuidado. Isso dizia mais do que qualquer disparo. Quem vinha atrás sabia que algo ali não fechava. Ele aproveitou. Fez barulho longe de onde estava. Um movimento curto, calculado, só para puxar atenção. Depois, se calou novamente. A resposta veio, mas tardia. Sempre tardia. A dúvida tinha se instalado de vez. O corpo começou a esfriar. Não era só a temperatura. Era o cansaço entrando fundo, onde não dá para espantar com vontade. Ele ajustou a postura, mudou o peso de um lado para o outro, respirou mais devagar. A mente estava clara. Pensou por um instante nos homens que tinham passado por ele horas antes. Não em rostos específicos. Pensou no som das botas se afastando, no ritmo que foi diminuindo até desaparecer. Pensou que, a essa altura, já deviam estar longe o suficiente. Isso trouxe calma. Ele não precisava fazer mais do que já estava fazendo. Não precisava vencer. Só precisava continuar existindo ali. A presença, mesmo invisível, ainda era suficiente para segurar. Quando ouviu passos mais próximos, não reagiu de imediato. Esperou. Deixou que o outro lado sentisse a própria hesitação. Depois se moveu um pouco, só o bastante para mudar a origem do som seguinte. O disparo foi curto. O silêncio voltou rápido. O avanço parou de novo. A noite seguiu. Ele sentiu o peso da arma diminuir mais uma vez. Ajustou o que restava. Sabia que cada gesto agora precisava valer. Não havia sobra, nem tempo, nem recurso. Ainda assim, ficou. Porque enquanto estivesse ali, ninguém pisaria naquela estrada com segurança. Enquanto estivesse ali, a retirada continuaria existindo, mesmo que já tivesse terminado há horas. Ele respirou fundo, encostou as costas no que ainda estava de pé e esperou, sem pressa, sem esperança, apenas esperando. E continuou. O frio ficou mais presente depois da meia-noite. Não era intenso, mas insistente. Entrava pelas mãos, pelos ombros, pelo fundo da nuca. Ele se moveu devagar para não endurecer demais. Pequenos movimentos, o suficiente para continuar sentindo o próprio corpo. Os sons mudaram outra vez. Já não vinham em grupos. Vinham isolados. Um passo aqui, um ruído ali. Era o tipo de aproximação que não busca velocidade, busca certeza. Ele entendeu isso sem pensar. Não respondeu de imediato. Às vezes, o silêncio faz mais do que qualquer gesto. Deixar o outro lado esperando, sem saber de onde vem o perigo, consome mais do que avançar sob fogo. Ele deixou que isso acontecesse. Quando finalmente se mexeu, foi quase imperceptível. Um deslocamento curto, aproveitando o escuro e o relevo. Não havia mais espaço para engano. Cada escolha agora precisava ser simples. O disparo veio baixo, depois nada. O tempo voltou a se arrastar. Ele sentiu o cansaço se espalhar de vez. Não como dor, mas como peso constante. Os pensamentos ficaram mais lentos, porém mais claros. Não havia mais decisões grandes a tomar.
Tudo já tinha sido decidido antes. Agora era apenas manter. Em algum ponto, percebeu que a estrada já não devolvia eco algum. O som parecia morrer perto. Isso significava que ninguém estava correndo. Ninguém estava tentando passar rápido. E isso era exatamente o que ele precisava. Pensou que, se tivesse seguido com os outros, talvez agora estivesse andando no escuro, carregando o mesmo cansaço, com o mesmo frio. A diferença era que, ali atrás, alguém teria pressa. Ele não tinha. A munição estava no fim. Não precisava olhar. O corpo avisa quando chega nesse ponto. Ele ajeitou o que restava e deixou o resto como estava. Não fazia diferença agora. O céu começou a clarear muito devagar. Não o bastante para chamar de dia, mas o suficiente para mudar as sombras. Ele notou isso com um olhar rápido, quase automático. A noite estava indo embora. Ele permaneceu. Não porque esperasse algo, mas porque ainda não tinha sido empurrado para fora dali. Enquanto isso não acontecesse, ficaria. Era simples assim. O vento passou pela estrada vazia, levantou um pouco de poeira e seguiu adiante como todos os outros tinham feito horas antes. Ele ficou para trás. E enquanto ficou, a retirada continuou sendo retirada, e não perseguição. O começo da manhã trouxe um tipo diferente de silêncio. Já não era o da noite, carregado de incerteza. Era um silêncio cansado, como se tudo ali tivesse passado tempo demais acordado. A luz fraca revelou o que antes era só forma. A estrada, os escombros, os pontos onde ele tinha parado mais de uma vez. Ele observou sem curiosidade. Já tinha visto tudo aquilo no escuro. O corpo respondia mais devagar agora. Cada movimento precisava ser pensado antes de ser feito. Não por medo, mas por economia. Não havia razão para gastar o que restava. Os sons voltaram, mais definidos. Não apressados, não desorganizados. Vinham com cuidado, como quem mede o chão antes de pisar. Ele entendeu que a noite tinha feito o trabalho dela. O tempo já tinha sido arrancado até onde dava. Ainda assim ficou, não para provocar, não para marcar presença, apenas para não entregar o caminho. Enquanto ele estivesse ali, nada seria simples para quem vinha atrás. Ele se moveu uma última vez, pouco, não para buscar vantagem, mas para não ficar previsível demais. O corpo pediu descanso, a mente pediu calma. Ele atendeu aos dois como pôde. Quando o som ficou próximo o suficiente para não deixar dúvida, ele respondeu. Um gesto curto. Depois silêncio. O suficiente para lembrar que ainda havia alguém ali. A resposta veio diferente dessa vez. Mais firme, mais direta. Não apressada, mas decidida. Ele sentiu a mudança no ar antes mesmo de ouvir. Era o fim daquela fase. Ele se encostou de novo, respirou fundo e deixou que o cansaço se acomodasse. Não havia arrependimento. O que precisava ser feito já tinha sido feito havia horas. O resto era consequência. Pensou por um instante que ninguém saberia exatamente como tinha sido ali atrás. E isso não o incomodou. Nunca incomodou. Histórias assim quase nunca são contadas do começo ao fim. Ficam espalhadas em fragmentos, em silêncios, em ausências. Ele fechou os olhos por um segundo, abriu de novo. O mundo ainda estava ali. Enquanto ele tivesse um momento a mais, ficaria. E ficou. O sol subiu um pouco mais, sem pressa. A luz agora mostrava marcas no chão que antes estavam escondidas. Pegadas antigas, poeira revolvida, sinais de que muita gente tinha passado por ali em pouco tempo. Ele viu tudo isso como quem olha algo que já não importa tanto. O que valia não era o que tinha ficado para trás, mas o tempo que tinha sido criado. O som voltou, mais próximo do que antes. Não havia mais tentativa de enganar, não havia mais cuidado excessivo. Era avanço contido, mas avanço. Ele entendeu que a hesitação tinha cumprido seu papel e estava se esgotando. Ele permaneceu quieto. Não porque tivesse outra opção, mas porque ainda era a melhor. Cada segundo sem resposta forçava quem vinha a escolher entre parar ou seguir sem saber.
E ninguém gosta de seguir sem saber. O corpo já não respondia como no começo. Os músculos estavam rígidos, a respiração mais curta. Ainda assim, tudo funcionava. Não bem, mas o suficiente. Quando se moveu, foi devagar. Não havia motivo para a rapidez agora. A rapidez já tinha feito o trabalho dela durante a noite. O que vinha a seguir era só consequência. Ele fez um último som, não alto, não fraco, apenas o bastante para dizer que ainda estava ali. Depois se calou de vez. O tempo pareceu alongar naquele intervalo, não por expectativa, mas por clareza. Às vezes, quando tudo se resolve internamente, o mundo desacelera. Ele pensou que, a essa altura, os outros já estariam longe demais para ouvir qualquer coisa. Talvez descansando, talvez ainda andando. Não importava. O espaço tinha sido aberto. O risco tinha sido empurrado para trás. Era isso que precisava acontecer. O avanço parou uma última vez. Não por medo agora, mas por cálculo. Ele sentiu isso sem precisar ver. O ar muda quando alguém decide ir até o fim. Ele ajustou a postura, apoiou o peso como pôde e esperou. Não havia tensão exagerada, apenas atenção, a mesma atenção que tinha sustentado tudo desde o começo. Não havia mais muito a ser feito, e isso também era parte da história. Ele ficou ali, até onde dava. O momento seguinte não veio de uma vez. Veio aos poucos, como tudo tinha vindo desde o início. Um som mais firme, depois outro. A certeza de que não havia mais espaço para dúvida. Ele sentiu isso no corpo antes de entender com a cabeça. O tempo que podia ser segurado já tinha sido segurado. Ele respirou fundo, sem pressa. Não havia nada a revisar, nada a corrigir. Tudo o que precisava acontecer já tinha acontecido horas antes, quando ele ficou. O resto era apenas o desdobramento natural daquela escolha silenciosa. O sol agora estava alto o suficiente para tirar o último abrigo das sombras. Ele piscou uma vez, ajustou o olhar e permaneceu. Não tentou se esconder mais do que o necessário. Não tentou parecer maior do que era, já não precisava. O barulho se aproximou. Não rápido, não lento, apenas constante. Ele pensou por um instante breve que aquela estrada voltaria a ficar vazia depois, como sempre fica. Com poeira, marcas confusas e nenhuma explicação clara. Pensou que ninguém saberia quanto tempo tinha sido ganho ali. E isso não importava. Importava que tinha sido ganho. Quando o som finalmente rompeu o espaço entre eles, ele não reagiu como antes. Não havia mais necessidade de confundir, de espalhar dúvida. Aquilo já tinha cumprido seu papel. Agora era só presença. Ele permaneceu firme, não por desafio, por coerência. Sair agora não mudaria nada. Ficar ainda fazia sentido, nem que fosse por instantes. O corpo estava cansado. A mente, curiosamente, não. Havia uma clareza estranha naquele ponto, como se tudo estivesse no lugar certo. Não havia pressa, não havia urgência, só continuidade. A estrada que tinha carregado tantos passos naquela noite parecia finalmente aceitar o silêncio que vinha depois. Um silêncio diferente, mais definitivo. Ele ficou ali até não dar mais. E quando não deu mais, a retirada já era apenas distância. Ele percebeu que tudo tinha se resumido àquele ponto. Não a um lugar específico, nem a um momento exato, mas a uma linha invisível que tinha sido empurrada para trás pouco a pouco. Primeiro com silêncio, depois com dúvida, depois com presença. Agora, com fim. O corpo já não obedecia como antes, mas ainda sustentava. Não havia espaço para pensar em dor. Dor vem depois, quando ainda existe depois. Ali só havia agora. O som que vinha à frente já não precisava ser interpretado. Era claro, direto. Não havia mais jogo. A noite tinha acabado, o tempo tinha sido comprado e a estrada já tinha cumprido seu papel. Ele não sentiu raiva, nem medo. Sentiu algo mais simples. A certeza de que ninguém correria atrás dos outros por aquele caminho naquela manhã. Não como tinha sido planejado, pelo menos. O vento voltou a soprar fraco, levantando poeira de leve. Ele piscou algumas vezes. O mundo parecia distante.
mas presente o bastante. Tudo estava nítido onde precisava estar. Pensou, quase sem querer, que aquilo não era um fim grandioso. Não parecia com os fins que costumam ser contados. Não havia palavras finais, nem gestos largos. Apenas continuidade até onde o corpo permitiu. E isso era suficiente. Quando tudo terminou, a estrada ficou em silêncio outra vez. Um silêncio comum, sem peso, sem intenção. O tipo de silêncio que aparece quando ninguém mais precisa decidir nada. Horas depois, talvez dias, alguém passaria por ali. Veria marcas confusas, sinais espalhados, nada que explicasse direito o que tinha acontecido. Seguiria adiante sem saber. E os que tinham ido embora naquela noite continuariam andando. Alguns lembrariam, outros não. A maioria nunca saberia exatamente quanto tempo tinha sido criado para eles. Mas a retirada tinha acontecido, e isso bastava. O lugar ficou parado por um tempo. Não porque tivesse algo a observar, mas porque ninguém mais precisava estar ali. A estrada voltou a ser só estrada. Poeira, marcas confusas, silêncio comum. Nada indicava que poucas horas antes aquele espaço tinha segurado tantas decisões invisíveis. O dia seguiu. Em algum ponto distante, homens descansaram sem saber exatamente por quê. A fadiga parecia menor do que deveria ser. O avanço atrás deles não veio com a pressa esperada. O intervalo tinha sido aberto, mesmo que ninguém conseguisse apontar o momento exato em que isso aconteceu. É assim que essas coisas costumam funcionar. O que fica para trás não vira relato, vira ausência, vira a falta de algo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E quase ninguém percebe a diferença. A estrada continuou ali, recebendo vento, calor, passos aleatórios. O tempo tratou de apagar o que era fácil de apagar. O resto ficou diluído, misturado ao chão, como sempre fica. Se alguém perguntasse depois, não haveria resposta clara. Não existiria um horário preciso, nem uma sequência limpa, só a certeza de que a retirada foi possível. E que isso, naquele dia, foi tudo. Histórias assim não pedem atenção, não exigem memória. Elas apenas sustentam o que vem depois e desaparecem no processo. E a estrada, vazia outra vez, seguiu em frente sem saber o que tinha segurado. O tempo seguiu o caminho dele. Nada voltou a acontecer ali. Nenhum som diferente, nenhum movimento fora do comum. A estrada ficou entregue ao que sempre foi depois das passagens humanas. Poeira assentando, marcas ficando menos claras, silêncio se tornando normal. Em algum momento, até o silêncio perdeu importância. Os homens que tinham recuado continuaram seguindo. Alguns falaram pouco, outros não falaram nada. A sensação era estranha, como se algo tivesse ficado para trás, além do que era visível. Mas ninguém insistiu nesse pensamento. Em retirada, o que passou costuma ficar enterrado junto com o cansaço. Dias depois, o conflito seguiu outro ritmo, em outro lugar. Novas posições, novas ordens, novos nomes. A estrada daquela noite deixou de ser mencionada. Não por descaso, mas porque não havia como explicá-la direito. Não havia números, nem registros claros, nem imagens que fechassem a história. Só havia o fato de que todos tinham conseguido sair. E isso, por si só, parecia suficiente. Com o tempo, até essa lembrança perdeu contorno. O que ficou foi apenas uma sensação vaga, difícil de nomear. Algo entre alívio e silêncio. Algo que não pedia reconhecimento. Histórias assim não são contadas para impressionar. Elas passam de forma discreta, quase invisível, sustentando outras histórias que acabam sendo lembradas no lugar delas. E assim foi. A estrada seguiu sendo estrada. O dia virou outro dia. E a retirada ficou onde sempre fica, no espaço que alguém segurou até não dar mais. Com o passar dos dias, ninguém voltou a falar daquele trecho da estrada. Não porque fosse proibido, mas porque não havia muito o que dizer. A retirada tinha acontecido. O restante era detalhe difícil de organizar em palavras. Quando algo funciona do jeito que precisava, costuma desaparecer rápido da conversa.
Alguns, em momentos mais quietos, lembraram de ter visto alguém parar. Não sabiam dizer quem. Não lembravam o rosto, nem o nome, apenas a sensação breve de que a coluna tinha ficado mais leve depois da curva, que o ritmo tinha melhorado sem explicação clara. Essas lembranças não duravam muito. O conflito seguiu, como sempre segue. Outras posições, outros mapas, outras noites longas. O tempo tratou de empilhar acontecimentos novos sobre os antigos, até que aquele espaço específico virou apenas mais um ponto no caminho. Ainda assim, havia algo diferente. Quando falavam daquela retirada, mesmo sem entrar em detalhes, ninguém a descrevia como fuga. Não havia pressa na lembrança. Não havia quebra. Era como se o movimento tivesse acontecido do jeito certo, mesmo sem saber exatamente por quê. Isso bastava para seguir em frente. O lugar, por sua vez, continuou existindo sem saber. Recebeu chuva em algum momento. Depois, sol forte. Depois, vento de novo. Tudo foi apagando o que ainda restava. O chão se nivelou. As marcas sumiram. Nada ali contava a história. Mas a distância criada naquela noite continuou existindo. Não como lugar, mas como efeito, como tempo ganho, como espaço aberto, como consequência silenciosa de alguém ter ficado quando todos os outros seguiram. Histórias assim não pedem fim claro. Elas apenas se acomodam no que veio depois, e aos poucos deixaram de ser lembradas, não porque não importavam, mas porque tinham cumprido exatamente o que precisavam cumprir. Anos depois, ninguém mais saberia apontar aquele trecho com precisão. Se alguém tentasse, erraria por alguns metros, talvez por quilômetros. A paisagem muda, as referências somem e a memória costuma arredondar o que não quer fixar. O que ficou não foi o lugar, mas a ideia vaga de que, em algum ponto do caminho, alguém tinha segurado o tempo. Essa ideia aparecia às vezes, sem aviso. Em conversas curtas, em pausas longas demais, em olhares que se perdiam por um instante antes de voltar. Não vinha como lembrança clara, vinha como sensação, como algo que não precisava ser explicado para ser entendido. A maioria seguiu a vida como pôde. Alguns deixaram o conflito para trás, outros nunca conseguiram sair completamente dele. Mas aquele momento específico não virou peso. Não virou culpa, virou apenas uma linha invisível entre o que poderia ter acontecido e o que não aconteceu. E isso é raro. Normalmente a guerra deixa marcas barulhentas. Esta deixou silêncio. Não houve nome gravado. Não houve data marcada. Não houve história repetida em voz alta. O que existiu foi apenas o fato simples de que naquela retirada ninguém correu. Ninguém foi alcançado. Ninguém precisou olhar para trás. O tempo que foi criado ali continuou se espalhando, se diluindo em dias comuns, em noites sem sobressalto, em vidas que seguiram sem saber exatamente por quê. E talvez seja assim que certas coisas precisam ser. Algumas histórias não pedem testemunha, não pedem registro, não pedem memória organizada. Elas existem apenas para permitir que outras continuem existindo. A estrada nunca contou nada, o silêncio nunca explicou nada, mas enquanto alguém ficou, tudo o que precisava seguir, seguiu. O tempo passou como sempre passa quando não é chamado a prestar contas. As pessoas mudaram, os lugares também. Aquela retirada virou apenas mais uma entre tantas outras, misturada a lembranças imprecisas, confundida com outros dias, outras noites. Não havia motivo para separá-la do resto. Para quem saiu, o importante foi ter saído. Alguns, em momentos raros, ainda sentiam algo difícil de explicar, uma espécie de pausa interna quando o assunto era recuar. Como se soubessem, sem saber porquê, que nem toda retirada acontece ao mesmo tempo para todos, mas nunca iam além disso. Não valia a pena forçar sentido onde o silêncio já tinha resolvido tudo. A vida seguiu com a normalidade possível. Trabalho, família, rotina. O conflito virou fundo, depois lembrança distante, depois apenas um capítulo encerrado.
O que ficou para trás não pediu espaço, não apareceu em sonhos frequentes, não exigiu palavras. E talvez esse tenha sido o maior sinal de que tudo tinha acontecido como precisava. Há histórias que se impõem, outras apenas sustentam. Esta foi assim. Não ocupou lugar, não pediu atenção, apenas segurou por tempo suficiente aquilo que precisava ser segurado. Em algum ponto, até a sensação vaga desapareceu. O mundo continuou andando sem carregar aquele peso específico. O tempo criado naquela estrada se misturou com outros tempos, outras escolhas, outros silêncios. Isso não diminuiu o que foi feito, porque nem tudo que importa precisa permanecer visível. Algumas decisões existem apenas no intervalo que criam. Depois disso, se apagam com naturalidade como marcas na poeira depois do vento. E a estrada, como todas as outras, seguiu sem memória. Mas o caminho à frente continuou aberto, e isso foi o bastante. Com o passar dos anos, a lembrança daquela retirada deixou de ter forma. Não virou episódio contado, nem referência usada. Virou algo mais simples. Uma sensação de que, em certos momentos, o mundo segue porque alguém aceita ficar. Não como sacrifício consciente, mas como consequência natural de entender a situação antes dos outros. A maioria nunca colocou isso em palavras. Não saberia como. E talvez não houvesse mesmo como dizer sem tirar o peso certo das coisas. Quando falavam de guerra, falavam de batalhas maiores, de mapas mais claros, de dias que tinham começo, meio e fim. Aquela noite não se encaixava nisso. Ela não tinha clímax, não tinha desfecho visível, apenas tinha acontecido, e isso a tornava diferente. O tempo fez o que sempre faz, suavizou bordas, apagou detalhes, deixou só o essencial. O essencial, naquele caso, era simples demais para chamar atenção. Todos tinham seguido em frente. A estrada continuou existindo em algum lugar, atravessada por gente que nunca saberia o que tinha sido segurado ali. O vento passou quantas vezes fosse preciso. A poeira se assentou de novo e de novo. Nada ficou para indicar escolha alguma. Mas escolhas não precisam de marca. Algumas apenas funcionam e depois desaparecem dentro do resultado que criam. E foi assim que aquela história terminou. Não com um fim claro, mas com continuidade. Com dias que vieram depois sem carregar urgência. Com vidas que seguiram sem precisar justificar por que puderam seguir. Alguém ficou. O resto seguiu. E o mundo fez o que sempre faz quando isso acontece. Continuou andando, sem olhar para trás. O que veio depois nunca chamou atenção. Não houve retorno ao lugar, nem tentativa de reconstruir o que tinha acontecido ali. A estrada não virou ponto de referência. Não entrou em mapas anotados à mão, nem em conversas mais longas. Ela cumpriu o papel dela e foi esquecida, como quase tudo que funciona do jeito certo. O mundo seguiu cheio de acontecimentos maiores, mais barulhentos, mais fáceis de contar. Esses sempre ganham espaço, sempre encontram palavras. O que acontece em silêncio costuma ficar fora. Ainda assim, em alguns momentos, alguém parava por um segundo a mais do que o necessário. Não por saudade, não por culpa. Apenas porque certas pausas se tornam hábito quando se aprende, mesmo sem perceber, que o tempo pode ser segurado. Nada disso era consciente. Era só um jeito diferente de olhar para frente, de não apressar demais o próximo passo, de entender que nem todo movimento precisa ser imediato. Pequenas coisas, quase invisíveis, mas presentes. A história nunca foi sobre quem ficou, nem sobre o que aconteceu ali. Foi sobre o espaço que se abriu depois, sobre o fato simples de que a retirada aconteceu inteira e que isso permitiu que tudo o mais viesse em seguida. Não há muito mais a dizer. Algumas histórias não pedem conclusão porque não foram feitas para terminar. Foram feitas para permitir continuidade. E quando cumprem isso, desaparecem sem deixar rastro, como aquela estrada, como aquele tempo ganho. Como alguém que ficou para trás, só o bastante para que todos os outros seguissem em frente.
Depois disso, nada mais precisou ser acrescentado. A vida costuma seguir sem pedir explicações para o que deu certo. O que falha chama atenção. O que funciona se dissolve no fluxo normal das coisas. Aquela retirada foi assim, não virou marco, não virou lembrança pesada. Apenas se misturou aos dias que vieram depois. Com o tempo, até a ideia de ficar para trás perdeu força. Não como conceito, mas como peso. Virou algo distante, quase abstrato, algo que pertence mais ao movimento das coisas do que às pessoas envolvidas. Os anos passaram, trazendo outras preocupações, outros medos, outras rotinas. A estrada deixou de existir na memória. O conflito virou capítulo encerrado, e o silêncio daquele lugar foi absorvido por silêncios maiores, mais comuns, mais fáceis de aceitar. Ainda assim, o efeito permaneceu, não como lembrança clara, mas como possibilidade, como a prova silenciosa de que nem tudo precisa ser visto para acontecer, de que, às vezes, o que sustenta o caminho é justamente o que não anda com os outros. E isso não exige reconhecimento. Exige apenas que, em algum momento, alguém entenda o que está em jogo e pare. Sem anúncio, sem gesto largo, apenas pare. Depois, o mundo segue, e segue bem. O tempo fez o que sempre faz quando não encontra resistência. Apagou contornos, misturou lembranças, empurrou tudo para um lugar onde não dói nem pesa. Aquele episódio virou apenas parte do caminho de muita gente, sem nome próprio, sem data exata. Algo que aconteceu porque precisava acontecer e depois deixou de existir. O mundo não parou para agradecer. Nunca para. Também não cobrou. Apenas seguiu usando o espaço que tinha sido aberto. Alguns, já mais velhos, aprenderam a desconfiar de movimentos rápidos demais. Não sabiam explicar por quê. Apenas sentiam que certas decisões pedem pausa, que nem sempre avançar junto é a melhor escolha. Não ligavam isso a uma noite específica, a uma estrada, a alguém que ficou. Era só um jeito diferente de atravessar o tempo. E isso bastava. A história nunca pediu lembrança organizada, nunca exigiu testemunha. Existiu apenas no intervalo entre o que poderia ter sido e o que não foi. Um intervalo curto, mas suficiente. O mundo continuou produzindo ruído, urgência, pressa. Mas em meio a tudo isso, aquele silêncio antigo permaneceu intacto, enterrado fundo, fazendo seu trabalho sem ser chamado. Algumas histórias não sobrevivem ao tempo porque não precisam sobreviver. Elas não foram feitas para serem contadas, foram feitas para sustentar outras coisas. E quando cumprem isso, desaparecem sem deixar falta, como aquele homem, como aquela estrada, como o tempo que foi segurado só o bastante para que todos os outros seguissem em frente. Nada mais voltou daquele lugar. Nem pergunta, nem resposta. O mundo não costuma retornar onde já passou tempo demais. Ele prefere seguir adiante, acumulando novas urgências, novos ruídos, novas histórias que pedem espaço. O que aconteceu ali não competia com isso. Foi pequeno demais para virar memória coletiva, grande demais para virar detalhe pessoal. Ficou num meio termo silencioso, onde as coisas simplesmente cumprem o que precisam cumprir e depois se retiram. Se alguém tivesse parado para pensar, talvez entendesse que certas decisões não nascem da coragem nem do medo, mas da clareza. A clareza de perceber, num instante curto, que seguir junto já não é opção. Que alguém precisa interromper o movimento para que ele continue em outro lugar. Mas ninguém parou para pensar nisso. E talvez seja melhor assim. A estrada nunca soube o nome de quem ficou. O tempo não registrou quanto foi ganho. O mundo não sentiu falta de explicação. Tudo seguiu funcionando sem precisar olhar para trás. Histórias assim não deixam lição explícita, não se oferecem como exemplo. Elas apenas existem, silenciosas, sustentando algo maior sem nunca aparecer na superfície. E quando finalmente desaparecem por completo, não deixam vazio, deixam continuidade. E isso, no fim,
é tudo o que importa. O que permaneceu não foi a imagem, nem o lugar. Foi apenas um intervalo, um espaço entre dois acontecimentos que nunca chegaram a se tocar. Um tempo que existiu sem ser percebido e depois se dissolveu dentro de tudo o que veio depois. A maioria nunca soube que esse intervalo existiu. E isso não fez diferença. O mundo não exige explicação para seguir em frente. Ele apenas segue, usando o que está disponível. Aquela retirada virou passado comum, sem destaque, sem peso especial. Apenas mais um movimento que terminou como precisava terminar. O resto foi absorvido pelo fluxo normal das coisas. Com o passar dos anos, até a ideia de alguém ter ficado perdeu qualquer contorno. Não virou lenda, não virou lembrança distante. Simplesmente deixou de ser pensada. E ainda assim, o efeito continuou existindo. Não como memória, mas como estabilidade. Como algo que permitiu que outros dias fossem vividos sem ruptura. Como um pequeno ajuste feito longe dos olhos, mas grande o suficiente para manter tudo de pé. É assim que muitas histórias terminam. Sem encerramento claro, sem marca visível, sem necessidade de ser lembradas. Elas não pedem espaço no futuro, apenas garantem que ele exista. E depois desaparecem em silêncio exatamente como começaram. O mundo não percebe quando algo assim termina. Não há sinal, nem mudança brusca. As coisas simplesmente continuam no ritmo em que já estavam. O dia vira outro dia. As pessoas acordam, caminham, seguem suas rotinas. Nada denuncia que, em algum ponto do passado, um intervalo precisou ser sustentado para que isso fosse possível. Com o tempo, até a ideia de continuidade perde nitidez. Ela vira normalidade, e normalidade não chama a atenção. Aquela retirada deixou isso como herança, não uma lembrança clara, mas a ausência de uma ruptura. O fato simples de que não houve perseguição, não houve colapso, não houve correria desordenada. Tudo fluiu do jeito que precisava fluir. Quem ficou não virou símbolo, não virou nome citado em voz baixa, não virou história repetida. Virou apenas parte do caminho, como tantas outras partes que nunca são vistas de perto. E talvez seja assim que precisa ser. Algumas histórias existem apenas para impedir que outras aconteçam. Quando cumprem esse papel, desaparecem sem deixar rastro. Não por injustiça, mas por coerência. A estrada seguiu sendo estrada, o tempo seguiu sendo tempo. E aquilo que foi segurado, naquele ponto exato, não precisou mais ser segurado nunca mais. Depois disso, nada precisou ser dito. O que tinha sido sustentado já não exigia esforço. O tempo retomou o curso normal, sem pressão, sem urgência. As horas deixaram de ser medidas em segundos roubados e voltaram a ser apenas horas comuns, passando como sempre passaram. A estrada ficou para trás de vez, não como lembrança, mas como coisa resolvida, algo que não chama de volta quem já seguiu adiante. O mundo tem esse hábito. Quando algo cumpre o que precisava cumprir, ele não insiste. As pessoas seguiram vivendo sem carregar aquela noite como peso. Não porque fosse leve, mas porque tinha sido suficiente. O que é suficiente não precisa ser revisitado. Em algum lugar, muito tempo depois, alguém talvez tenha parado por um instante antes de seguir com pressa. Talvez tenha esperado um pouco mais do que o normal. Talvez tenha entendido, sem saber porquê, que nem todo movimento precisa ser imediato. Que às vezes, ficar parado por um momento sustenta mais do que avançar sem pensar. Mas isso nunca foi ligado a uma história específica. Nunca teve nome, rosto ou data. Foi apenas um jeito de estar no mundo que apareceu e ficou. E assim, sem cerimônia, aquela história terminou de vez. Não com um fim marcado, mas com a ausência completa de necessidade de continuação. O mundo seguiu inteiro. E isso foi tudo. O silêncio que ficou depois não era vazio.
Era um silêncio cheio, estável, como o que se instala quando algo difícil termina do jeito certo. Não havia mais tensão escondida nele, apenas a normalidade retomando o espaço que sempre foi dela. Os dias passaram sem carregar peso extra. Vieram um após o outro, comuns, previsíveis. A vida costuma gostar disso, do que não exige atenção constante, do que não precisa ser explicado para continuar funcionando. Aquela noite ficou enterrada no passado sem resistência. Não houve necessidade de revisitá-la, de entendê-la melhor, de dar a ela um sentido maior. O sentido já tinha sido cumprido no momento em que deixou de ser necessária. Algumas histórias terminam assim, não porque acabam, mas porque deixam de precisar existir. O tempo seguiu adiante, usando o espaço que foi aberto. As pessoas seguiram vivendo dentro desse espaço, sem saber exatamente como ele tinha surgido. E isso nunca foi um problema. Porque, no fim, o mundo não se sustenta nas histórias que são lembradas, mas nas que fazem o trabalho silencioso e depois desaparecem. E aquela fez exatamente isso. Nada voltou a interromper o curso das coisas. O que tinha sido ganho não precisou ser defendido outra vez. O espaço aberto naquela noite se misturou ao espaço comum do mundo, como se sempre tivesse estado ali. O tempo, quando deixa de ser disputado, volta a ser apenas tempo. As lembranças seguiram o caminho natural delas. Não se fixaram, não insistiram. Passaram como passam tantas outras coisas que não pedem atenção para existir. O que não dói, o que não explode, o que não quebra, costuma ser esquecido sem esforço. E isso não diminui o que foi feito. Há histórias que se sustentam justamente por não deixarem marcas visíveis. Elas não aparecem em relatos organizados, não se transformam em referência. Funcionam uma vez, no momento exato, e depois se dissolvem no que vem a seguir. Aquela foi assim. Não houve retorno, nem fechamento oficial. Apenas a constatação silenciosa de que tudo continuava funcionando, de que a retirada tinha sido completa, de que o movimento tinha seguido sem ser interrompido. O mundo raramente reconhece esse tipo de coisa. Ele apenas usa o resultado e segue adiante, como sempre faz. E assim, sem anúncio, sem memória clara, aquela história deixou de existir. Não por ter sido pequena, mas por ter sido suficiente. O que restou não pediu voz. Não houve alguém para contar como tinha sido, nem lugar certo para apontar. A história seguiu o caminho natural das coisas que não deixam rastro. Foi sendo absorvida pelo tempo até virar apenas fundo, quase imperceptível. Ainda assim, em algum ponto, bem longe daquela estrada, alguém acordou certa noite com a sensação estranha de que tinha chegado mais longe do que deveria, não como culpa, como constatação. A vida, às vezes, avança assim, sem entender direito por quê. Os dias continuaram comuns, manhãs parecidas, tarefas repetidas, conversas sem urgência. O mundo gosta disso. Gosta quando nada precisa ser interrompido, quando não há mais nada a assegurar. Aquele espaço criado na retirada virou apenas espaço. Livre, aberto, disponível. Ninguém mais disputou, ninguém mais precisou defender. E o tempo, satisfeito, seguiu fazendo o que sempre faz quando não encontra resistência. Passou. Nada voltou a exigir atenção. Nada pediu continuidade. A história se acomodou onde histórias assim costumam se acomodar, fora do alcance da memória direta, mas dentro do que permitiu que tudo seguisse. E seguiu, sem ruído, sem marca, sem necessidade de voltar. O mundo não sentiu falta de nada. Quando algo cumpre exatamente o que precisava cumprir, ele se dissolve sem deixar lacuna. Não provoca saudade, não provoca pergunta. Apenas deixa o caminho livre, como se sempre tivesse sido assim. O tempo passou a tratar aquele momento como trata tantos outros. Empurrou para trás, cobriu com rotina, misturou com dias comuns. O que não exige explicação raramente é lembrado.
Ainda assim, em alguns instantes muito específicos, alguém hesitou antes de avançar, não por medo, por costume, um costume estranho, difícil de rastrear, que não vinha de treino nem de ordem. Apenas a sensação de que, às vezes, ficar parado por um momento sustenta mais do que seguir apressado. Ninguém associou isso a uma estrada, ninguém associou a um nome. Era só um jeito de agir que apareceu e ficou. A história não deixou heróis, não deixou lição escrita, deixou apenas continuidade. A retirada aconteceu, as pessoas seguiram. O conflito encontrou outros caminhos, outras formas de se resolver ou de continuar. E aquele ponto específico do mundo voltou a ser irrelevante, como quase todos os pontos acabam sendo. Algumas histórias existem apenas para que outras não precisem existir. Quando cumprem isso, desaparecem sem pedir reconhecimento. E foi assim que tudo terminou. Sem encerramento visível, sem necessidade de mais nada. Com o passar do tempo, até a noção de término perdeu sentido. Nada marcou oficialmente o fim daquela história. Não houve um dia específico em que alguém pensou, acabou. Ela apenas deixou de ocupar espaço, como uma sombra que some quando a luz muda de ângulo. A estrada continuou sendo usada por quem não tinha relação alguma com o que havia acontecido ali. Gente que passava sem pressa, sem cuidado extra, sem imaginar que aquele trecho já tinha sido pesado demais para alguém. Para eles, era só caminho. E talvez isso fosse o sinal mais claro de que tudo tinha funcionado. Os que seguiram naquela retirada envelheceram como todos envelhecem. Com o tempo, algumas coisas perderam importância. Outras ganharam. Aquela noite não voltou como lembrança insistente, não apareceu em sonhos recorrentes, não pediu acerto de contas. Ela ficou onde sempre esteve, atrás, mas resolvida. Há acontecimentos que não deixam cicatriz visível porque não rompem nada, apenas sustentam. Seguram por um tempo curto, preciso, e depois soltam. Quando soltam, o mundo segue sem tropeçar. E foi isso que aconteceu. O espaço foi mantido, o tempo foi criado, o resto pôde continuar. Não há muito mais a acrescentar. Não porque falte algo, mas porque nada ficou faltando. A história não pede conclusão melhor do que essa. Ela existiu o bastante. Depois, deixou de existir. O que veio depois foi simples. O mundo voltou a ocupar o espaço que tinha sido aberto, sem saber que alguém o tinha segurado por um tempo. As horas voltaram a correr no ritmo comum. Os dias deixaram de carregar aquele peso invisível que só existe quando tudo depende de poucos minutos. Nada precisou ser explicado. A estrada seguiu recebendo passos que não tinham relação com o que ficou ali. Passos comuns, distraídos, apressados às vezes. O vento fez o resto. O chão se refez. O silêncio virou silêncio normal. E aos poucos, até a ideia de que algo importante tinha acontecido ali se dissolveu de vez. Não como esquecimento, mas como resolução. O tipo de resolução que não pede lembrança. Algumas histórias não terminam com ponto final. Terminam quando deixam de ser necessárias. Quando o que sustentavam já está de pé por conta própria. Foi assim. Alguém ficou. O tempo foi criado. O caminho seguiu aberto. Depois disso, não havia mais nada a segurar. O mundo aceitou isso sem resistência. Quando não há mais nada a segurar, as coisas simplesmente se acomodam. O peso some, a urgência se dissolve. O que antes exigia atenção constante vira apenas parte do fluxo normal do tempo. Aquela história não deixou eco, não voltou em forma de pergunta, nem pediu resposta tardia. Ela cumpriu o que precisava cumprir e saiu de cena com a mesma descrição com que começou. A estrada permaneceu ali, comum, quase indiferente. Como todas as estradas que carregam mais do que parecem e depois seguem em frente sem comentar nada. O chão não guarda memória. O vento não repete nomes. O tempo não faz questão de lembrar. E isso não é perda. Há acontecimentos
que só existem para garantir que outros possam acontecer. Quando esse papel termina, eles não precisam continuar vivos. Não precisam de repetição. Não precisam de reconhecimento. O espaço foi mantido. O intervalo existiu. A continuidade foi preservada. Depois disso, o mundo seguiu exatamente como sempre segue quando algo difícil dá certo. Em silêncio, sem olhar para trás, como se nada tivesse sido interrompido. E talvez essa seja a forma mais completa de fim que uma história dessas pode ter. Nada mais precisou acontecer. O tempo, livre outra vez, passou a se comportar como sempre fez, sem pressão, sem disputa. O que antes era intervalo virou apenas sequência, um dia depois do outro, sem que ninguém sentisse falta do que já tinha sido resolvido. A história não deixou ensinamento claro, não virou exemplo, não foi usada para explicar nada. Ela ficou onde as coisas silenciosas costumam ficar, fora da conversa, fora da memória organizada, fora da necessidade de sentido. E isso não a tornou menor. Há acontecimentos que só fazem sentido enquanto estão acontecendo. Depois, o sentido se esgota junto com a urgência. O que sobra é apenas o efeito, espalhado, diluído, impossível de rastrear até a origem. O caminho seguiu aberto. As pessoas seguiram usando esse caminho. O mundo seguiu se apoiando no que não viu ser sustentado. E assim, sem marca, sem ruído, sem pedido de continuação, aquela história terminou do único jeito que podia terminar, deixando tudo seguir como se nada tivesse precisado parar. O silêncio permaneceu onde sempre esteve, no fundo das coisas, não como ausência, mas como base, como aquilo que sustenta quando o resto já não precisa ser dito. O mundo seguiu usando esse fundo sem perceber, como sempre faz. Nada voltou a exigir atenção. Nenhuma lembrança pediu lugar. O tempo não cobrou explicação. Ele raramente cobra quando algo se resolve no próprio momento. A história ficou completa justamente por não insistir em existir. Não precisou de retorno, nem de revisão, nem de um último olhar. Cumpriu o que precisava cumprir e se retirou com discrição. Algumas coisas não permanecem porque não foram feitas para permanecer. Foram feitas para permitir. E quando permitem, desaparecem. O caminho seguiu aberto. O mundo seguiu passando. E em algum ponto invisível entre um dia e outro, aquilo que foi segurado deixou de precisar ser segurado para sempre. Depois disso, o tempo deixou de carregar qualquer peso daquele momento. Não houve retorno, nem necessidade de fechar nada. O que precisava estar firme já estava. O que precisava seguir já seguia. O resto foi absorvido pela rotina do mundo, que raramente se detém onde não há mais conflito. A história não pediu continuidade porque não deixou pendência. Não houve algo a resolver depois. O efeito foi imediato e suficiente. Quando isso acontece, o tempo simplesmente segue em frente sem carregar marcas. O caminho continuou sendo usado. As pessoas continuaram passando. A vida continuou acontecendo em cima de um intervalo que ninguém mais via. E assim, sem transição clara, sem ponto final visível, aquela história deixou de existir como história. Passou a existir apenas como consequência, espalhada, silenciosa, resolvida. Nada mais precisava ser dito. O mundo aceitou isso sem questionar. Quando algo se resolve no próprio momento, não deixa espaço para retorno. Não cria dívida. Não pede explicação futura. Apenas se acomoda no fluxo geral das coisas, como se sempre tivesse feito parte dele. Aquela história não virou lembrança recorrente, porque não precisou ser lembrada. Não virou ferida, porque não abriu ruptura. Ela apenas sustentou, por um tempo curto e decisivo, o equilíbrio necessário para que tudo seguisse. E seguiu. O tempo fez o que sempre faz quando encontra caminho livre. Avançou. Os dias se empilharam uns sobre os outros, iguais o bastante para não chamar atenção, diferentes o bastante para ocupar espaço. A vida continuou sem tropeçar naquele ponto específico do passado,
Se alguém tivesse parado para observar com cuidado, talvez percebesse que certas continuidades não são naturais. Que alguém, em algum momento, precisou interromper o próprio movimento para que o resto não fosse interrompido. Mas ninguém parou. E isso não foi erro. Algumas histórias não querem plateia. Não querem memória organizada. Não querem explicação. Elas existem apenas no instante exato em que são necessárias. E depois se dissolvem no resultado que criaram. E assim, sem ruído algum, tudo continuou. O tempo seguiu sem carregar vestígio. Nada voltou a se encaixar naquele momento como peça solta. O passado se fechou sozinho, sem esforço. O presente ocupou o espaço como sempre faz, com tarefas pequenas, dias comuns, noites que chegam sem aviso. Aquela história não precisou ser guardada. Não virou referência. Não foi usada para explicar o que veio depois. Ela apenas ficou onde precisava ficar, atrás, resolvida. Quando o mundo funciona assim, ninguém percebe o ajuste. A continuidade parece natural. E talvez seja isso que define quando algo foi feito do jeito certo. O caminho permaneceu aberto. As pessoas continuaram passando. O tempo não pediu mais nada. E sem anúncio algum, a história terminou exatamente onde sempre termina, no ponto em que deixa de ser necessária. O que ficou não pediu mais espaço. Não houve retorno, nem necessidade de olhar para trás. O tempo que precisava ser criado já tinha sido criado. O caminho que precisava ficar aberto já estava aberto. O resto não dependia mais de ninguém. A história terminou sem aviso porque não precisava anunciar o fim. Ela cumpriu o papel dela e saiu de cena como entrou, sem chamar atenção. Quem seguiu, seguiu. Quem ficou, ficou onde precisava ficar. E o mundo fez o que sempre faz quando algo difícil dá certo. Continuou funcionando como se nada tivesse precisado ser segurado. Esse foi o fim. Não porque algo acabou, mas porque tudo pôde continuar. Algumas histórias não terminam com aplauso, nem com explicação clara. Terminam quando deixam de ser necessárias. Esta foi assim. Não houve vitória visível. Não houve retorno. Não houve reconhecimento. Houve apenas tempo criado no momento certo. E isso mudou tudo o que veio depois. O soldado que ficou para trás não segurou uma posição. Não defendeu um lugar. Ele segurou um intervalo, um espaço curto entre o que poderia ter acontecido e o que não aconteceu. E esse intervalo foi suficiente para que outros seguissem em frente sem serem alcançados, sem serem empurrados para o caos. Esse tipo de história quase nunca aparece por completo, porque ela não foi feita para ser vista, nem lembrada em detalhes. Foi feita para funcionar, para permitir que o movimento continuasse, para desaparecer dentro do próprio resultado. E talvez seja isso que mais incomode. Perceber que, em muitos conflitos, o que decide tudo não é o que avança, mas o que para. Não é o barulho, mas o silêncio sustentado até o limite. Não é quem chega primeiro, mas quem entende quando não deve ir junto. Se você chegou até aqui, é porque consegue enxergar além da superfície, além do confronto direto, além da imagem fácil. Aqui, as histórias não são sobre espetáculo, são sobre o que realmente sustenta o campo de batalha, mesmo quando ninguém está olhando. E enquanto houver conflitos, retiradas e decisões tomadas longe dos holofotes, sempre haverá alguém que fica para que outros possam seguir. Esse vídeo termina aqui. A história, como quase todas as reais, já terminou há muito tempo, em silêncio.